A paz do Senhor Jesus, Igreja amada de Cristo, um bom dia a todos, né? Para quem vai estar vendo este vídeo. Eu glorifico a Deus, Igreja, por esta oportunidade que o Senhor me concede nesta manhã, né? Para dividir algo com a Igreja da parte do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigada, né? Primeiramente, obrigada ao Senhor, obrigada a você que está aí do outro lado pelo carinho, pelo amor, pela atenção, né? Eu glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por a vida de cada um de vocês. Tenho orado por você, meu amado. Tenho orado por você, minha amada em Cristo Jesus, para que Deus venha, né, bradar na sua vida, no seu ministério, na sua família, né? Muitos estão passando por muitas provas, muitas lutas, né? E não tem, igreja, como a gente não passar junto, né, de certa forma, né, de poder estender as mãos e, de certa forma, nem que seja em oração para ajudar, né, meus irmãos e minhas irmãs amadas. Louvado seja Deus, né? Eu tenho assim, irmão, eu tô já, né, quase 15 dias que eu não apareço aqui, mas é assim, igreja, eu tenho ajudado a muitos por telefone, né, assim, orientando, sabe, assim, uma palavra, uma orientação, né, e quase todo dia, na parte da manhã e na parte da noite, eu tenho feito isso, sabe? E você ainda que eu não atendi, não é porque eu não quis, é porque realmente é muita gente, e eu quero ajudar a todos, né? Eu sei que não vai chegar uma hora, eu creio que já está chegando esta hora, a qual eu não vou dar conta de atender a todos, mas o que eu puder fazer para orientar, para ajudar meu irmão, a minha irmã com a palavra, com a orientação dentro da palavra, com uma dúvida, porque muitos têm muitas dúvidas, né? E o que eu puder estar fazendo para ajudar, eu vou estar fazendo, porque a igreja, eu falo, eu não estou aqui para ser servida, eu estou aqui para servir, né? Nós temos que primeiro servir, né? Não ser servido, eu estou aqui para dividir aquilo que o Senhor tem para comigo, o conhecimento que o Senhor tem me dado, né? Para ajudar o meu próximo, eu estou aqui para ajudar o meu próximo, né? Eu sei que é difícil para muitas vezes, mas que a caminhada, né? Nem sempre ela é fácil, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as situações, seja qual for elas. Amém? E eu glorifico, igreja, a Deus, né? Pela minha vida, pela saúde, né? Eu glorifico ao Senhor pela sua vida, pelo seu caminhar, porque eu sei que tem sido dias difíceis, tem sido os dias trabalhosos, mas eu creio que em todos eles o Senhor se faz presente, né? A partir do momento que você levantou as suas mãos, aceitou a Ele como seu único suficiente Salvador, o Senhor, Ele tem andado contigo. Não pense que você está só, porque você não está. Se você está no vale, ele está com você. Se você está no deserto, ele está com você. Se você está na bonança, ele está com você. Mas ele sempre está com você. Ele não te deixou só. Louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Deus, igreja. Eu quero agradecer você também. Louvado seja Deus que tem orado pela minha vida, pela minha família. Eu quero agradecer você também. Louvado seja Deus que tem, de certa forma, né, semeado, igreja. E olha. Assim, esses dias eu fiquei um pouco assim, meia triste, sabe? Porque eu tava nos propósitos com o Senhor, mas eu creio que o Senhor sabe o tempo certo, né? De, de fazer, eu tenho, assim, dois lugares que eu quero muito ir, né, em viagem missionária. Onde o Senhor me mandar, vai chegar uma hora, se for da vontade dele, eu vou. Mas tem dois lugares, igreja, que faz muito tempo que eu venho trazendo no meu coração de ir nesses lugares, né? Um é o estado do Paraná e outro é o estado de Minas Gerais, né? E eu moro em São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em Campinas, São Paulo. Amém? Só que eu não moro na cidade de Campinas, eu moro em um sítio, mas da onde eu moro, no centro de Campinas, é 15 minutos de ônibus, não é longe, né? É um sítio, mas é um sítio bem perto da cidade. E então eu tenho muita vontade, né? E de certa forma, a igreja, assim, de ajudar o meu próximo também, Deus sabe disso, né? Mas tem acontecido umas situações, igreja, também não preciso também estar falando nem expondo, né? Que não está sendo muito fácil, viu? Eu falo assim, minha vida material não está muito fácil, viu, igreja? Né? A gente, por causa dessa pandemia aí, a coisa apertou aqui na minha casa, mas Deus sabe todas as coisas. Mesmo assim, igreja, eu glorifico ao Senhor, porque Ele disse que Ele nunca deixou o dele nem a descendência mendigar o pão, né? E eu quero agradecer a você, né, que tem, né, contribuído, né? Porque eu falo, igreja, eu nunca vou chegar aqui e ficar expondo, falando, não, porque o Senhor, Ele sabe da nossa necessidade, né? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, né? Assim nos diz a palavra do Senhor, né?
Que nós temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Então eu quero agradecer, tá bem? Amém? Que Deus te multiplique, que o Salmo 23 seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida e sobre o seu ministério, que nunca lhe falte, e que Deus sempre te dê em abastança para você até continuar ajudando o seu próximo, porque é uma dádiva, né, que é para poucos, né? Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, eu venho aqui hoje, louvado seja Deus, porque eu estava aqui de manhã orando e o Senhor estava falando comigo, louvado seja Deus, né? Porque a igreja, às vezes a gente se envolve com uma coisa, com outra, dentro de casa, os seus afazeres, né? E como eu falo, né? Eu tenho ajudado a muito por telefone, né? Orientando. Até que muitas igrejas falam, eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais WhatsApp. Assim, Facebook eu tenho, mas pra mim não faz falta ter ou não ter, porque eu pouco entro, também não faço mais questão de ter ou não ter. Pra mim é uma coisa que não faz nem vai nem vem. Pra mim não faz diferença. Instagram também eu nunca me interessei, que é um negócio só tem que estar postando foto. Eu nem gosto de estar tirando foto. Então, pra mim também não faz diferença ter ou não ter. Agora, uma coisa que eu tenho, igreja, e eu falo assim, a gente tem que, é uma ferramenta, mas diz que veio do inferno, igreja. Se você, tudo que tem hoje, tecnologia hoje, não é bom. For ver também, tudo também não é bom, né? Mas depende para o que você vai usar. Por exemplo, você tem uma faca, eu vou dar um exemplo, igreja. Você tem uma faca. Você usa para quê? Para cortar alimentos. Agora, se você tiver uma maldade e querer matar uma pessoa, né? E aí? Né? Também não é uma coisa boa. E a gente tem dentro de casa não só uma, várias. Mesma coisa, igreja, é o WhatsApp, né? Mas Deus me revelou, Deus me deu sonho, Deus me deu visão, que isso aí veio do inferno, a gente não pode ter. Não pode ter se você não saber usar. Se você tem um WhatsApp e você usa ele para falar da vida alheia, você usa ele para arrumar relacionamentos fora do seu casamento, aí vai vir do inferno mesmo, porque Deus não vai se agradar. Mas se você tem ele para levar uma palavra, se você tem ele para, através dele, você ligar para uma pessoa e orar por ela, você ligar para orientar ela, né, espiritualmente, Deus vai te punir por isso? Não, Deus não vai te punir por isso. Por quê? Você está usando para o bem. Toda ferramenta, você tem ela. Se você não souber usar, vai ser ruim, vai ser mal. Agora, se você tem saber usar, Deus não vai te punir por isso. Então, até hoje, igreja, eu não vou mentir, Deus nunca me tocou para mim não ter WhatsApp, porque eu nunca usei ele por mal. Nem quando eu não usava para fazer a obra, eu nunca usei ele por mal. Eu nunca usei ele para entrar na vida de ninguém, eu nunca usei para fofocar, eu nunca usei para usar de mau índole com ninguém, não. Então, toda ferramenta ela é ruim, se você não souber usar. Por exemplo, eu tô dando o exemplo da faca. Se eu tenho uma faca e eu uso ela para matar alguém, né? Agora, se eu uso ela para finalidade da minha casa, para o meu dia a dia, para cortar um legume, uma carne, não é mal. Tem que saber usar, né? Então, por enquanto, até hoje, igreja, né? Eu sei assim, você não pode ficar ali também envolvido e esquecer que você tem que orar, que você tem que meditar na palavra, aí também não deve. Tem que ser tudo com ordem e com decência, né? Tem que ser com ordem e com decência. Então, no meu ponto de vista, é pecado você ter WhatsApp se você não souber usar. Assim como é pecado você ter uma faca e matar alguém. Aí, né? Mas aí a cabeça e a consciência de cada um, né? Até hoje, Deus não me revelou, Deus não me mostrou. Eu tô falando daquilo que eu tenho com Deus. Então, tenha ferramenta, tenha, mas saiba usar. Porque se você não souber usar, realmente vai ser do lado do mal, do lado do inimigo. Agora, se você souber, Deus não vai ver com maus olhos se você tá usando aquilo ali para orientar e ajudar seu próximo. Amém, igreja? Então, em relação ao WhatsApp, é isso que eu quero deixar para a igreja, porque até hoje Deus não me revelou, não me mostrou nada, pelo menos em relação à minha pessoa a usar, porque eu tenho usado para fazer a obra dele. E eu creio que ele tem recebido, porque eu tenho ajudado a muitos pela misericórdia do Senhor. E assim, igreja, outra coisa que eu quero deixar para a igreja. Irmã, você foi lá no último vídeo e falou da irmã, mas a irmã é uma benção, a irmã ora, a irmã faz vigília, a irmã faz campanha, a irmã ora no monte, a irmã faz live de oração. Irmãos, eu não tenho nada, mas Deus é testemunha, nada contra a irmã Valdirene Moreira. Não tenho. Só que eu não vou, pode ser ela, ou do pastor que é muito famoso, se eu ouvir ele falar, eu vou contra, o pastor Júlio César. Seja quem for, irmão, que for aí falar algo que eu sei que vai contra a palavra,
E se aquela pessoa pegar aquela palavra, ele vai caminhar por um caminho que não deve, eu vou debater sim, eu vou. Porque contra a palavra, nós não pode contra a palavra de Deus. Tem que viver a palavra. Se não viver a palavra, não tem essência. E ela disse que a gente não precisava santificar o nosso corpo. Só a alma e o espírito, porque quando Jesus ia buscar, né? E ela dizia assim, se você santificar o seu corpo, Jesus já te leva, você não fica aqui. Então, como não precisa? Se a palavra manda santificar o corpo, a alma e o espírito. Se não precisasse, a palavra falaria só o espírito e a alma, o corpo não precisa. Então, eu não sou contra ela, eu sou contra a palavra que ela falou, que é antibíblica, é anti a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, eu vou debater sim. Nem que seja, até se punhar eu cara a cara, eu vou debater. Porque a palavra tem que ser falada como ela é. Não pode aumentar, nem diminuir e nem anular. A palavra de Deus é a palavra. Porque naquele dia do juízo, quem vai te julgar? E quem vai me julgar é a palavra, né? Então, eu não tenho nada contra a pessoa dela, o ministério dela, né? Ela é mais uma semeando, ajudando ao próximo. Nós temos que se alegrar por Deus levantar ela como uma mulher de Deus para fazer a obra do Senhor. Eu não tenho nada contra o ministério dela, contra a pessoa dela. Eu tenho contra o que ela falou, porque aquilo ali não é contra a palavra. Porque temos que santificar o nosso corpo, sim. E isso eu vou até o fim dos meus dias falando. Tem que santificar. Tá? Então, foi isso que ela falou, que não precisava. Precisa sim. Amém? Para que você entenda, eu não tenho nada contra ela, o ministério dela, o pastoreado dela. Não tenho nada contra. Deus levanta cada um da maneira que quer. Mas contra o que ela falou. Para que fique claro. Amém? Outra coisa também, louvado seja Deus. Que muitos têm dúvida, igreja. E eu quero esclarecer. As pessoas falam assim, irmã, eu não falo em línguas porque não sou batizada com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. A Bíblia nos relata que há 9 dons. E o falar em línguas é um desses 9 dons. Não quer dizer que que você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Porque o Senhor nos diz que a cada um ele dá segundo o que ele acha que a pessoa deve ter para fazer a obra, né? Mas não quer dizer que você não ser batizado, não quer dizer que se você não fala em línguas, você não é batizado, porque falar em línguas é um dos 9 dons que vem através de você ter o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, assim, você pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Não quer dizer que você não é batizado. Falar em línguas é um dom, assim como o discernimento da língua, assim como discernir os espíritos, assim como profetizar, assim como o dom de cura, assim como o dom de maravilhas. Então, assim também é o dom, é falar em línguas, é um dom que vem através do Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver em ser batizado. Não, você só não é batizado quando você fala em línguas, não. Você é batizado quando Deus acha que o seu corpo, o seu templo já está preparado para habitar em você o Espírito dele, né? Porque ele fala que ele não habita em qualquer templo, não habita em templos feitos por mão de homens. E também nem em qualquer templo. Se tiver um templo sujo, bagunçado, né? Atribulado, coração obscuro, ele não habita. Mas se o seu templo interior for limpo, ataviado, adornado, vai habitar em você o Espírito Santo. Através do Espírito Santo habitar, se Deus achar que deve te dar o dom de falar em línguas, ele vai te dar. Se ele achar que não, você vai ter dom de maravilha, você vai ter dom de cura, de profecia, mas não vai falar em línguas. Mas não significa que você não tem o Espírito Santo. Para que os meus irmãos venham entender. Porque aí falar, irmã, mas eu só sabia. Mas tem muitos que não sabem, porque estão vindo, tem pessoas vindo a mim procurar porque não sabem, né? Então, aqueles que também ainda têm essa dúvida, eu estou esclarecendo. Quando você fala em línguas, não quer dizer que você está sendo batizado com o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você está ganhando o dom de falar em línguas. Amém? Que você entenda, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus. Outra coisa também que me perguntaram em relação a jejuar. Irmãos, assim, o jejum, tem o jejum e a consagração. A consagração, você reserva tantas horas do dia para se consagrar.
E aí você vai entregar a sua consagração, porque não chega a ser um jejum. Porque o jejum ele tem que ter no mínimo 12 horas para ser um jejum. Ah, irmã, mas eu faço jejum de 12 horas, mas eu tomo água, mas eu como isso, mas eu... Não, aí também não é jejum. O jejum você não toma nada, não come nada. Vamos supor, você entra às 6 da manhã, em jejum, você vai até às 18 da tarde, são 12 horas, é um dia. Você tem que ter essas 12 horas sem pôr nada sobre a sua boca, a não ser lavar ela, escovar os seus dentes, entendeu? Pronto. Você não bebe, você não come nada, fica 100% em jejum. Aí sim é jejum. E ele tem que ter no mínimo 12 horas para ser um jejum. Amém? Aí você fala assim, mas aí eu posso fazer jejum à noite? Não sei, só que você tem também, tipo assim, deu 6 horas da tarde, 18 horas, você entra em jejum. Das 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte, também você não come e não bebe nada, senão também não vale. Outros falam também que não é jejum porque você vai passar meio tempo dormindo e não conta esse tempo que tá dormindo, né? Então aí é a critério de cada um. Mas um jejum ele tem que ter no mínimo 12 horas sem tocar e nem pôr nada sobre a sua boca. Amém? Só em jejum, só em oração, né? E vigilância também. Não adianta você estar jejuando e no meio do jejum você ir lá e discutir ou brigar com alguém também não vai ser jejum, porque você vai ter quebrado, porque você já está ali fazendo coisas que vai estar trazendo ira. Então, não vem do Senhor também. O jejum você pode fazer de 12, se você sentir de 24, de 36, quem aguentar até 7 dias. Né? Mas ninguém também vai aguentar, porque muitas pessoas têm que tomar algum medicamento ou isso ou aquilo. Aí fala assim, mas eu tomo medicamento, então não precisa jejuar. Ora na madrugada. Se você orar meia-noite, se você orar às 3 da madrugada, escolhe uma hora para orar da madrugada. Também não se faz necessário você jejuar. Amém? Porque você está fazendo, de certa forma, não vamos falar que é um sacrifício, né? Porque jejum é santificar, matar a nossa carne, santificar o nosso espírito. Então, você vai, ou algum propósito que você tem específico com Deus, e meditar na palavra e jejuar. Então, você pode fazer jejum de 12, de 24, de 36 horas, ou de 7 dias, ou de 21 dias, mas 12 horas por dia. Tem que ser no mínimo 12 horas por dia, sem tocar nada na sua boca. Pelo menos, do meu ponto de vista, esse é o jejum correto. Que o Senhor recebe. E consagrar a igreja, consagrar é quando você reserva tantas horas. Vamos supor, você levanta 9 horas. Aí eu vou consagrar hoje. Você vai das 9 às 2, às 3 da tarde e você entrega. Ali não é um jejum, ali é uma consagração, porque o jejum tem que ser um dia, pelo menos, né? Para ser considerado um jejum. Amém? É o jeito que eu entendo e sempre fiz e sempre Deus respondeu. Louvado seja Deus. Então, igreja, é isso. E outra coisa também, igreja, que eu tô trabalhando agora de manhã orando. E esses dias tudo, porque assim, irmão, a gente tem que ser observador também das coisas, né? Não falar, não criticar, não zombar, não caluniar, mas ser observador, né? Que assim, as pessoas falam assim, nós temos que... Os irmãos estão tendo muitos sonhos, visões, estão sendo arrebatados, mas o visão é o campo missionário de ganhar almas. Irmão, a gente tem que ganhar almas? Sim, né? É o principal de tudo, é ganhar as almas, né? Para o reino dos céus. Mas só que tem uma coisa, irmão, nós temos que ganhar essas almas e zelar dessas almas. Porque a alma, quando ela nasce de novo, eu vou dar o exemplo, um bebê, quando ele nasce do ventre da sua mãe, ele é dependente? Ele é dependente ou ele faz tudo por ele mesmo sozinho? Não, ele é dependente. Então, você ganhar uma alma, você tem que ver que aquela alma vai ser dependente de você. Você ganhou ela para Jesus? Sim. Ela nasceu de novo? Sim, nasceu. Só que ela nasceu, ela tem que aprender, né? E ali, quando ela nasce, quando ela receita Jesus na sua vida, ela precisa, né? Mesmo que ali o Senhor já envie o seu Consolador, que é o Espírito Santo, sobre aquela vida, ela precisa de uma orientação, ela precisa de um ensinamento, um conhecimento, um respaldo bíblico. Ela precisa, porque ela vai ter muita confusão na sua mente. E o inimigo vai lutar para poder tirar ela de volta para o mundo. E aí? Ela sozinha ali, ela vai conseguir? É como um pássaro, tá no ninho. Sem a mãe, ele consegue aprender a voar e sair voando? Não. Mesma coisa é uma alma. Não é só ganhar, é zelar. Porque não adianta você ganhar uma alma, mas não cuidar dela, não zelar dela. Ela vai perecer. Muitas vão perecer. Uma ou outra vai aguentar aí sozinha, mas muitas não vai. Porque o inimigo entra muito na mente. O inimigo lança muita seta. O inimigo fica pondo muitas dúvidas. E aí ela precisa de um respaldo da sua estrutura já amadurecida para ajudar ela a crescer e amadurecer. É como plantar uma semente. Se você não ir lá regrar para aquela semente nascer, se você ir lá não olhar para aquela semente, não cuidar, não adubar, não cuidar ali, ela não vai crescer. Se ela não for cuidada, ela não cresce. Se ela não crescer, ela não vai florescer. Se ela não florescer, ela não vai dar fruto. Se ela não der fruto, não tem como ela
vingar os seus frutos. Mesma coisa é uma alma quando você ganha para Jesus. Se ela não for cuidada, zelada, lapidada, ela não chega a lugar nenhum. Porque ela precisa de ajuda. Não é só, hoje eu ganhei 10 almas. E aí, você vai cuidar dessas 10 almas até ela poder andar sozinha? Porque ela precisa andar sozinha, mas ela precisa de um respaldo, de uma ajuda. Eu vejo assim. Se eu ganhar uma alma, mas se eu não orientar ela, ensinar ela o caminho, como proceder, será que ela vai conseguir chegar a algum lugar sozinha? Não, não tem como. Por quê? Porque ela tem muita dúvida, não tem nada de conhecimento. A palavra ela lê, mas não compreende, não entende. Então, não é só ganhar, é ganhar, mas também zelar daquela alma, é cuidar, andar. Ai, irmão, mas aí se eu ganhar 1.000 almas, não interessa? De um jeito ou de outro, procura dar seu meio, mas oriente, ajude, né? Porque não adianta você ganhar, mas não zelar, não cuidar. Ela não vai vingar, porque sozinha não tem como. Você não planta uma semente e aquela semente cresce e faz tudo sozinha. Não, você tem que regrar, você tem que adubar. Ela vai nascer, ela vai crescer. Aí ela vai dar flores, aí depois os frutos, mas sempre ali no cuidado. E aí depois ela vai chegar à colheita. A alma, a mesma coisa. Quando ela se tornar adulta na fé, aí ela pode andar sozinha. Amém? Então, igreja, assim, eu tenho muita coisa para dividir com vocês, mas assim, num dia só não dá. Num vídeo só não dá. Mas assim, eu também tenho uma palavra, né, da parte do Senhor, louvado seja Deus, que está em Atos, capítulo 11, e versículo 19 ao 30. Louvado seja Deus. Eu vou ler o texto inteiro, mas eu vou resumir um versículo. Amém? Que nos diz assim: E os que foram dispersos, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirineses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, e o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos o que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e semearam muito grande, e ensinaram muito gente. E em Antioquia foram a discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se os deles para nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Glauco César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que deles com efeito fizeram, enviando-os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Né? Aqui essa palavra fala, né, da pregação do evangelho, né, pela fé, né, tinha o Espírito, tinha fé de ganhar almas, né. Que assim seja, igreja, que nós viemos ter fé, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter o discernimento e ganhar as almas. Mas eu falo, igreja, não é só ganhar, é zelar, é cuidar, né? É ajudar o seu próximo, é estender as mãos ao que necessita. Muitos estão famintos, não é de pão, não é de água, mas é de ouvir e ouvir a santa palavra do Senhor, a compreender a palavra. Eu vejo hoje, igreja, que muitos estão dispersos, desapercebidos. Não é porque eles querem, é porque eles não têm o conhecimento, o entendimento e o respaldo dos seus líderes. E estão se perdendo por quê? Porque não tem ajuda espiritual. Por isso que eu falo, igreja, não é ganhar almas.
Não é ganhar multidões. Porque se você ganhar o mundo, mas adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então adianta você ganhar 1 milhão de almas, mas não ajudar nenhuma? Não adianta. Não adianta. Adianta você, pastores por aí, né? Não precisa citar nomes, estar preocupado com o dízimo e com as ofertas das suas ovelhas, né? Tá preocupado de pegar o dízimo ou a oferta da ovelha. Mas qual é o respaldo que essas ovelhas estão dentro da sua parte? Você está indo na casa delas ver o que elas estão precisando? Às vezes elas não estão precisando de uma comida, ou de um dinheiro, ou de um não, eles estão precisando da palavra, eles estão sedentos, eles estão famintos, mas de ouvir a verdadeira palavra, aquela que penetra na medula, aquela que vem até o nosso coração e reflete sobre a nossa mente o que é e o que não é, o que prevém e o que não prevém do Senhor. Então, igreja, vamos estar firmes, alicerçados. Igreja, eu não tenho assim, eu falo assim, eu não tenho ouvido mais trazer profecia. Aquilo que aconteceu no sul, aconteceu na segunda-feira, Deus tinha me mostrado 4 dias antes. Foi da quinta para sexta na madrugada, eu vi tudo aquilo. Isso é que eu não vim trazer para vocês, porque eu não quero trazer preocupação. Eu vejo muita gente perecendo e sofrendo porque é tanta profecia tenebrosa. Quem vê assim parece que Deus é um Deus carrasco, é um Deus mau. Não, Deus não é isso, não. Deus, ele é amor. Ele é justiça, mas ele é amor. Ele é manso, pacífico, benigno, longano, tardio, irá-se. O juízo sobre a terra está vindo? Sim, está vindo. Vai vir ainda mais. Mas eu não posso vir aqui assustar, trazer pavor, medo, pânico ao povo do Senhor, não. Não. Vamos abaixar um pouquinho. Vamos ser temperado. Por quê? Porque não se faz necessário tanto alvoroço. O mundo já está em colapso. Só não vê quem não quer que estamos caminhando para o tempo do fim. Jesus está voltando. Vamos endireitar nossas veredas, nossos caminhos tortuosos, colocar a vida na presença, no altar de Deus, abandonar as práticas mundanas, abandonar os desejos carnais, largar as bagagens do Egito, santificar a nossa vida, ter um caminho em retidão diante do Senhor. Porque muitas coisas o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado. Para quê? Não é para assustar, criar medo, pavor, pânico, não é para isso. Mas é para que a igreja venha saber que o tempo está no fim, o tempo está se cumprindo e é tempo de conserto. Só que não é para o povo de Deus ficar em pânico e pavor, não. Por quê? Porque a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ele está com ele, ele não vai deixar a igreja perecer, não. Qual é o pior medo do cristão se você está em Cristo Jesus? Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra, a promessa do Senhor, ela não passa. E o Senhor diz que os dele ele guarda, ele livra. Então, igreja, o Senhor está vindo buscar uma igreja especial, zelosa e com boas obras. Estenda as mãos para aquele que precisa. Dai água para aquele que tem sede. Dai pão para aquele que tem fome. Ajuda o teu próximo em oração, numa palavra, não sei como, mas ajuda. Não é só ganhar alma, é zelar dessas almas, é cuidar, é ter um cuidado, um zelo. A palavra nos diz assim, igreja, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não adianta eu me alegrar, mas não chorar com o que está chorando. Não há meio termos, é sim, sim ou não, não. Adianta eu vir aqui ganhar 100 mil, 200 mil inscritos e não dar conta nem de atender, de ligar para ele ou ele ligar para mim e ter uma conversa saudável, saber, porque eu não estou ali para ser servido, eu estou ali para servir. Eu venho aqui, igreja, não é para ser servida, não é para servir, é para ajudar de alguma forma o meu semelhante. Tenho entrado a partir da meia-noite em propósito por essa igreja, por você que está aí do outro lado. Que eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Eu penso assim, o que eu estou passando aqui, eu servindo a Deus, imagina aquele que não está servindo. Qual será que não está sendo a privação dele lá? Então, igreja, que você possa receber essa palavra, leia aqui e medita. Seja uma igreja saudável, sã, seja Filadélfia. Seja Filadélfia. Depois também eu vou postar um vídeo da irmã Cristina, eu nem vi ainda, ela disse que vai mandar aqui para mim, tá bom, igreja? Vocês possam receber também a mensagem da serva do Senhor. E assim, igreja, eu não sumi, não. É que Deus me deixa ali, ó, analisando. Deus fala muito comigo.
Mas eu tenho a hora certa de vir falar com a igreja. Que você possa receber essa mensagem, meu tempo está acabando. Que você possa meditar nessa palavra, Atos capítulo 11, versículo 19 a seguir. Tenha compromisso, né? Creia no Senhor sempre, creia, porque será salvo tu e tua casa. O dia que você aceitou Jesus, Ele começou a andar com você, você não está só. Não importa o que você esteja passando, creia, Ele está com você. Ele não te deixou só, Ele não te deixou órfão. O Espírito Santo anda com você, para te consolar, para te confortar e para te ajudar. E na hora certa chegará a provisão e o socorro do Senhor. Que Deus os abençoe. Tenham um ótimo domingo. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Viu? Continuarei orando por você, meu irmão. Continuarei orando por você, minha irmã. Continuarei te atendendo. É que muitos, não dou conta, viu? Até mesmo por e-mail, não tenho dado conta de atender. Mas o que eu puder fazer para te ajudar, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Sou pequena, sou caco, sou barro, sou cinza, sou pó da terra. Mas há um comigo, que é um grande eu sou, é o poderoso general de guerra. E é Ele que nos ajuda a vencer as lutas do dia a dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama e eu também. Sinta-se abraçada no amor de Cristo. Que Deus os abençoe e um ótimo dia.